Olá, queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, estamos aqui novamente para a gente dar sequência ao estudo que tivemos ontem, postado no nosso vídeo, sobre a Igreja Remanescente na Profecia. Agora nós estaremos ministrando um estudo através do nosso querido irmão Antônio Roger sobre a Igreja Remanescente na História. Vamos agora ver a história da Igreja Remanescente. Por favor, ao ver esse vídeo, dê o seu like. E se não for ainda inscrito, por favor, inscreva-se para que possamos ter um bom acesso e alcançar muitas pessoas. Muito obrigado. E agora fica com a palavra o nosso querido irmão Antônio Roger. Olá, meus irmãos. Antes de nós começarmos as nossas considerações, quero convidar você que está aí do outro lado, nos acompanhando, a fazermos um momento de oração. Eu vou me ajoelhar aqui onde estou e você, onde estiver, podendo se ajoelhar também, se ajoelhe, ou se você não pode nesse momento, faça através do silêncio e leve seu pensamento a Deus. Santo e querido Pai, neste momento, Senhor, queremos pedir a Tua presença, que tudo que nós falarmos aqui seja para a honra e glória do Teu nome, que engrandeça o Senhor e abençoe a todos aqueles que estão acompanhando. Nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, falando sobre a igreja de Deus, né? A igreja remanescente, falando sobre como os fiéis atuaram ao longo da história, mas nós vamos focar em um ponto específico da história, porque existem vários movimentos reformatórios que surgiram ao longo da história da igreja. Sempre que houve necessidade, os fiéis de Deus se posicionaram ao lado da verdade, e não foi diferente também com o movimento de reforma. Muitos têm dúvida, muitos não sabem como começou, outros escutam, às vezes, alguns pronunciamentos de terceiros, alguns misturam histórias, né? Mas nós vamos aqui, através de algumas literaturas, através da Bíblia Sagrada, mostrar aí para os irmãos a posição do movimento de reforma na história, né? Como que ela surgiu, por que ela surgiu e como ela se mantém até hoje e sob quais princípios, né? Para falar da história do movimento de reforma, nós precisamos remontar aí um pouco, voltar um pouco no passado para falar da história da Igreja Adventista, né? Eu tenho aqui alguns livros que eu vou estar mostrando para vocês, algumas passagens, né? Você pode acompanhar aí depois. Se você tiver alguma dúvida e precisar de alguma fonte das que eu vou citar aqui, se você precisar de alguma dessas literaturas que você não tem, você pode entrar em contato conosco também. Pode deixar na descrição do vídeo, né? Você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal se não é inscrito. E abaixo aí nós vamos deixar fixado o nosso contato WhatsApp para você entrar em contato conosco, caso seja necessário e você precise, tá bom? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um início, uma história muito interessante. Você pode depois procurar saber como a igreja começou ali por volta de 1844, mas eu quero falar do momento em que ela se organizou mesmo como igreja. Aqui eu tenho em minhas mãos um livro, chamado, o nome desse livro é O Grande Movimento Adventista. É um livro antigo, eu tive o prazer esse livro não se publica mais, né? Mas eu tive o prazer de ganhá-lo de um amigo, de um pastor Caetano, saudoso pastor Caetano, ele quem me deu esse livro. E aqui na página 58, nos traz a seguinte informação sobre como a Igreja Adventista se organizou. Veja bem, eu vou ler aqui uma parte do texto ao qual diz como a Igreja se organizou. Em 1861, foi eleita uma comissão de 9 ministros para estudar a Bíblia acerca da questão da ordem e dos oficiais da Igreja. Naquele mesmo ano, numa conferência de Battle Creek, Michigan, recomendou-se que as igrejas fossem organizadas com o seguinte conceito. Olha que interessante. Reuniu-se uma comissão, a liderança da igreja,
E essa liderança da igreja, além de nomear os oficiais da igreja, eles estavam organizando como a igreja iria se espalhar, as associações, as igrejas, né? E também colocaram seus oficiais. E numa das conferências naquele mesmo ano, a igreja se organizou com o seguinte concerto. Olha só qual foi a promessa feita naquela organização. Nós, os signatários, mediante este, nos associamos como igreja, adotando o nome de Adventistas do Sétimo Dia, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Então essa foi a promessa da igreja mediante esse concerto, né? Em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Nós encontramos essa promessa ao qual eles fizeram embasada também aqui na Bíblia. No livro de Apocalipse, você pode ler comigo aí na sua Bíblia, né? Apocalipse, nós vamos ler primeiramente o capítulo 12, no versículo 17. Diz assim, olha: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o testemunho de Jesus Cristo e os mandamentos de Deus estão descritos aqui, neste versículo bíblico ao qual eu li para os irmãos. E foi sob esta base bíblica, né, que a Igreja Adventista, então, ela se organizou em 1861, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, né? Bom, por volta daquele início de 1865, haviam alguns rumores de uma guerra civil nos Estados Unidos. Começava-se alguns rumores, mas a guerra ainda não havia estourado de fato, né? Eram rumores, pequenos conflitos políticos, ideias que eram expostas, até que ela tomou uma proporção a que se diga bem maior do que muitas guerras que ocorreram depois, né? Muitas pessoas morreram. Mas o interessante é que a Ellen White, profetisa da igreja, ela teve uma visão acerca dessa guerra. Olha só o que ela disse. Isso também está no Grande Movimento Adventista, na página 151. Olha só o que ocorreu. Aqui vou ler. Bom, falou ela então, aqui Ellen White falando a respeito de uma visão que ela teve. Essa visão, ela ocorreu no dia 12 de janeiro de 1861. Veja que foi bem justamente no ano em que a igreja estava se organizando. Ela disse o seguinte: não existe uma pessoa sequer dentro desta casa que jamais tenha imaginado a aflição a sobrevir a este país. O povo zomba das pretensões da secessão do estado da Carolina do Sul. Mas agora mesmo me foi mostrado que grande número de estados se unirá àquele, e haverá uma guerra assaz terrível. Olha, a irmã White, ela viu que haveria ali uma guerra assaz terrível. Contemplei nesta visão grandes exércitos de ambos os lados, reunidos no campo de batalha. Ouvi o ribombar do canhão, e vi mortos e moribundos por toda parte. Vi-os então avançar rapidamente e a lutar corpo a corpo. Vi também o campo após as batalhas, juncado de cadáveres moribundos. Em seguida fui levado às prisões e vi os sofrimentos dos necessitados a perecer. Fui conduzida por fim ao lar dos que haviam perdido na guerra esposo, filhos ou irmãos, e vi lá tristeza e angústia. Então a irmã White, ela viu uma guerra que estava para se estourar ali, e ela viu muita tristeza, muita angústia, o ribombar dos trovões, dos canhões. Ela viu os corpos jogados, né? As pessoas como moribundos e corpos jogados em cima de corpos. E ela continua dizendo assim: e olhando em torno detidamente, há pessoas nessa casa que perderão filhos nessa guerra. Alguns dos presentes não quiseram dar crédito à predição, mas, um ano depois, Logboru, pregando na mesma igreja, fez referência à profecia então anunciada por Ellen White. Então veja que Ellen White, ela viu que
haveria uma guerra terrível que viria sobre aquele país. Bom, esta guerra chegou e ela tomou proporções que acabou afetando a igreja. Porque no meio de uma guerra, nós sabemos que todos acabam se envolvendo. Seja essa guerra justa ou não, seja ela para alguns boa ou não, não importa a condição que essa guerra ocorra, ela acaba afetando todos. Tanto aqueles que estão envolvidos como aqueles que não estão envolvidos. E isso ocorreu com a igreja, né? Agora eu quero ler aqui uma carta que foi enviada ao governo da guerra nesta ocasião. A igreja fez uma consideração com relação à guerra e ela tomou sua posição. Quero ler aqui para os irmãos. Está aqui, é uma apostila que nós temos alguns materiais que já estão aqui anexados, mas se os irmãos, você que quiser, você vai escutar aqui o que eu vou ler, se você quiser esse material, você me peça que eu posso lhe enviar para você, tá bom? Eu posso lhe enviar através do WhatsApp, lhe mando esse material em PDF. Veja bem aqui a posição que a igreja tomou. A igreja fez a seguinte recomendação ao governo da guerra, da comissão executiva do governo. Diz assim, olha, nós abaixo assinados, na qualidade de comissão executiva da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, submetemos respeitosamente à consideração de Vossa Excelência as seguintes declarações. Olha só. As denominações dos chamados Adventistas do Sétimo Dia, tendo a Bíblia como regra de fé e prática, eu quero frisar isso aqui. A igreja, nessa carta ao governo, ela diz, olha, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. E aí ela continua dizendo, são unânimes nas opiniões de que seus ensinos contrastam com o espírito e prática de guerra. São, pois, por motivo de consciência contra o porte de armas, olha só, a igreja, então, nessa carta ao governo, ela diz, nós somos contra o porte de armas, os nossos ensinos e práticas, de acordo com a Bíblia, se opõem a essas questões de guerra, né? Se existe alguma parte da Bíblia que nós, como um povo, acentuamos mais do que qualquer outro ponto da nossa crença, esta é a lei dos 10 mandamentos, que nós consideramos o quarto mandamento e o sexto mandamento, só voltar aqui, irmãos, a qual consideramos como a mais suprema lei, e aceitamos cada preceito da mesma literal e absoluta. O quarto mandamento desta exige cessação de qualquer trabalho no sétimo dia da semana. Olha só, então a igreja ela envia essa carta aqui para o governo para dizer que, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que a igreja entende, ela não entra em assuntos de guerra, ela não participa de guerra, e ela também diz que não porta armas, né? Não carrega arma nas mãos. E aqui diz que é devido uma das partes da Bíblia, a qual é considerado para isto, como base, é o quarto mandamento da lei de Deus, né? O sábado. Olha que interessante. Porque no sábado, nós sabemos que em tempos de guerra, nada para, eles continuam. Aliás, o mundo hoje não tem olhado para o quarto mandamento como deveria, né? Mas aqui nesse contexto, em tempos de guerra, o sábado não pode deixar de ser guardado. E é isso que eles disseram aqui nessa carta. E continuam dizendo assim, olha, o sexto proíbe tirar a vida. Segundo nossa opinião, nenhum destes mandamentos poderia ser observado enquanto fazendo o dever militar. Nossa prática uniforme está intimamente ligada a estes princípios. Olha aqui, irmãos. Então, nesta carta aqui, a Igreja Adventista, assim como havia declarado quando se organizou, prometendo guardar os mandamentos de Deus, reforça, dizendo que estes são princípios. Por quê? No tempo de guerra, não tem como guardar o sábado. E também não se deve tirar a vida. Você sabe que na Bíblia, alguns usam o argumento de que, mas já haviam pessoas que guerreavam ali, né, na Bíblia. Sim, mas guerreavam por uma ordem que não era do homem, uma ordem de Deus. E também existem casos na Bíblia onde que um homem matava o outro, mas era por acidente. Então, existe uma diferença entre um crime premeditado, onde você tem a intenção de matar, isso é assassinato, e o mandamento proíbe isto.
Então, na guerra, uma pessoa com uma arma na mão, ela está premeditando matar, sim ou não? Com certeza. Ela vai ali para atirar, independente se alguém atirou nela ou não. Guerra é guerra. Então, de acordo com esta carta aqui, você vai encontrar essa carta, se você também quiser, como ele disse, eu posso te enviar. Encontra-se num livro chamado Os Adventistas em Tempo de Guerra, na página 58. Lá está esse documento. Eu tenho esse documento em inglês, no original, para lhe enviar. Então aqui continua dizendo o seguinte, olha, por isso nosso povo não se sentiu livre para se alistar no serviço militar. Em nenhuma de nossas publicações temos animado o costume do porte de armas, e em caso de mobilização, compulsoriedade, alguma coisa nesse sentido, em vez de violar os nossos princípios, temos preferido pagar usura, prestar auxílio ou pagar $300 em moeda. E enquanto aquela provisão permaneceu de aplicação universal, nós não julgamos qualquer expressão pública de nossos sentimentos nesta pedida. Ou seja, a igreja ela se manteve contra, ela disse, não, nós não vamos participar dessa guerra, né? E agora eu quero ler aqui ainda uma outra carta. Na verdade, esse é um artigo, é uma decisão da igreja que também está no livro Os Adventistas em Tempo de Guerra, mas na página 24. Olha só o que diz aqui. Na terceira sessão anual da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, 17 de maio de 1865, se fez a seguinte resolução. Eu quero explicar aqui o seguinte, essa resolução, essa daqui que eu vou ler agora, ela foi feita em 1865, já estava se finalizando, né, o final da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Aquela que eu li antes, ela foi no início de tudo, 1861. Então, uma no início e uma no final. E os irmãos vão perceber aqui que a mesma decisão que está aqui nesta resolução é a mesma que foi enviada naquela carta ao governo. Olha só. Olha o que diz. Resolvemos reconhecer o governo civil como ordenado por Deus, para que a ordem, a justiça e a paz sejam mantidas no país, e para que o povo de Deus possa viver uma vida tranquila e pacífica, em toda piedade e honestidade. Em harmonia com este fato, reconhecemos a justiça de rendermos tributo, imposto, honra e reverência ao poder civil, conforme está prescrito no Novo Testamento. Presta atenção. Ao passo que damos alegremente a César as coisas que as Escrituras mostram serem dele. Somos obrigados a abster-nos de qualquer participação em atos de guerra e derramamento de sangue, por serem incompatíveis com os deveres que nos são ordenados pelo Divino Mestre, para com os nossos inimigos e para com todo gênero humano. Então perceba que nessa resolução a igreja ela declara, assim como foi no início, que ela não participa em atos de guerra, respeita o governo, paga seus tributos, impostos, aquilo que é necessário. Porém, quando se trata de atos de guerra, então o princípio da igreja, que está baseado na Bíblia, como nós vimos aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, de acordo com esses princípios, a igreja se abstém desse tipo de serviço, dessa prática, o porte de armas e os atos de guerra. Então, aqui, encerrando, ele diz assim, ficou resolvido que a Comissão Executiva da Conferência Geral prepara-se um artigo para publicar revelando nossa posição ante os ensinos da Bíblia quanto ao assunto de guerra. Então, essa é a posição da igreja, irmãos. Essa era a posição da igreja. Ainda agora num artigo da revista adventista, Reverend Herald, de 28 de maio de 1867. Perceba que 2 anos após aquela resolução que eu acabei de ler, que está aqui no livro Adventistas em Tempo de Guerra, na página 24, olha agora esse artigo aqui da revista Adventista, do dia 28 de maio de 1867. Resolvemos, nesta conferência, que o porte de armas ou o espírito de guerra
constitui uma violação direta dos ensinos de nosso Salvador e é contra a lei de Deus. Essa é a posição da igreja, irmãos. Os irmãos já viram aqui que eu mostrei, são artigos adventistas em tempo de guerra e no grande movimento adventista, e agora na Heaven and Herald, um conceituado meio de comunicação da igreja, e aqui diz que a igreja ela resolve que ela é contra o porte de armas. Portar armas, é colocar armas nas mãos, colocar no coldre e sair com uma arma. Isso aí é portar armas. A igreja é contra o porte de armas e o espírito de guerra. Inclusive tem um texto no livro Grande Conflito que diz que Satanás se deleita na guerra, irmãos. A irmã White, naquela visão que eu falei aos irmãos, disse que viu muitos corpos, viu o ribombar ali dos canhões, né? Pessoas moribundas. Não é uma cena bonita, né? Então a igreja tomou essa posição. E olha só, ainda continua dizendo assim: ainda julgamos ser nosso dever respeitar as leis civis e obediência para todas as regras desde que não entrem em conflito com a palavra de Deus. Ao levarmos a cabo deste princípio, nós pagamos tributo, alfândegas, reverências e etc. Ou seja, a igreja ela tinha a sua posição e ela não abria mão disso. Ela fez circular um documento, saiu na revista, foi mandado para os membros, para ser lido em todos os lugares. Então essa é uma posição da igreja a nível mundial. Todas as igrejas com o mesmo pensamento, assim foi desde quando ela se organizou lá naquele documento que eu li aos irmãos, em 1861. Bom, mas essa posição aqui, entre nós adventistas do sétimo dia, ela poderia ser apenas uma interpretação bíblica, né? De nossa própria mente, mas só que Deus ele enviou uma mensagem através de sua profetisa, da mulher a qual ele escolheu, e ela se deixou ser usada por Deus para transmitir mensagens importantes a nós, né? Então veja aqui, eu tenho aqui em minhas mãos o livro Testemunho para a Igreja, o volume 1, né? O volume 1. Na página 361, a irmã White, ela fala de uma visão que Deus deu a ela, referente a esta guerra mesmo ali da secessão. E a posição que a igreja tomou foi baseada em princípios corretos. E aqui Deus confirma essa posição e agora, através de uma, podemos dizer, uma assinatura divina, essa posição ela é confirmada e ela é a base pela qual nós devemos agir e respeitar, né? Ela diz assim, olha, revelou-se-me que o povo de Deus, que é seu tesouro particular, não pode envolver-se nesta desconcertante guerra, pois ela se opõe a todos os princípios de sua fé. E como nós lemos documentos, o princípio da fé é baseado na guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No exército, eles não podem observar a verdade e ao mesmo tempo atender às ordens de seus oficiais. Haveria uma contínua violação de consciência. Os homens mundanos são governados por princípios mundanos e não podem apreciar quaisquer outros princípios, né? A política secular e a opinião pública encerram um princípio de ação que os governa e conduz à prática de uma forma de boas obras. Ou seja, muitas das vezes, a questão ela pode ser até boa, né? Pode ser justa, porque a Guerra da Secessão, se você for analisar ela a fundo, ela tinha como objetivo a questão da não escravatura. Ou seja, era uma luta, né, que hoje ela ainda é uma luta racial, ela com relação à questão de cor, a questão de ser um cidadão semelhante em todos os aspectos. Então essa guerra ela tinha um fundo bom? Tinha um fundo bom. E a irmã White aqui ela diz que às vezes esses são governados por esses princípios, até uma coisa boa, mas não deixa de ser uma guerra. Porque nem tudo, aliás, uma guerra ela não precisa ser decidida em batalhas bélicas, confronto bélico. O diálogo, a política existe, né, para isso. Mas o mundo, como diz a irmã White aqui, ele vai seguir as ações que eles seguem, né, que os governam. Então veja só, mas o povo de Deus não pode ser governado por esses motivos. Veja que o povo de Deus não pode ser levado por esses motivos. Não, é bom e vai guerrear. Não. Os motivos são outros. Olha o que ela diz. As palavras e ordens divinas, escritas na mente,
são espírito e vida. Há nelas um poder para submeter e motivar a obediência. Os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus conformar-se-ão com toda a lei boa na terra, mas se as exigências dos governantes são tais que conflitem com as leis de Deus, a única questão a ser assentada é: obedeceremos a Deus ou aos homens? Então, irmãos, aqui fica claro que a palavra de Deus é a norma pela qual deve ser gerida, deve ser respeitada pela igreja. Então a igreja adventista ali, naquele momento de confronto, tomou sua posição ao lado da verdade, ao lado do que é correto, e Deus assinou embaixo, né? Digamos assim, assinou embaixo quando ele revelou à serva do Senhor que de fato a igreja não poderia entrar, e Deus revela os motivos que não poderia entrar. Porque seria uma transgressão à lei de Deus. E perceba que esta guerra, se você puder procurar alguns artigos e se informar, muitas pessoas morreram, de ambos os lados. Pessoas inocentes, crianças, velhos, muita gente. Então, os 10 mandamentos de Deus são a norma pela qual a igreja deve seguir, né? A igreja deve estar sendo orientada por esses princípios. Agora eu quero passar aqui para uma parte. Aqui no livro, na meditação para não esquecer, essa meditação do pastor George Knight, essa meditação aqui é para não esquecer. George Knight, um grande conferencista, né, um grande escritor, escreveu muitos, inúmeros materiais. E na página, aqui na página deixa eu só pegar aqui a página 170 Só um minutinho, página 179. Você vai encontrar esse título aqui, ó, Em Tempos de Guerra. Ele contando toda a história da igreja, e ele diz o seguinte, olha, ele escreveu o seguinte: naquela época, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, recentemente estabelecida, definiu-se como uma denominação não combatente. Em 3 de agosto, o estado de Michigan concedeu esse status à nova denominação. Outros estados fizeram o mesmo. Depois disso, a igreja enviou John Andrews com cartas de vários governadores estaduais para requerer o status de não combatentes ao governo federal de Washington. Assim, em setembro de 1864, o governo dos Estados Unidos reconheceu o Adventismo como uma igreja não combatente. Veja que a posição da igreja foi uma posição forte, uma posição correta, que a igreja ela ganhou esse status aí dentro de vários estados nos Estados Unidos e até mesmo de Washington, né? Washington DC, a capital, eles entregaram, né, esse status aí à igreja, como foi requerido, porque a igreja não combatente. Mas a história, irmãos, ela, se terminasse assim, estaria bonito demais, né? Estaria muito bom. Mas o problema é que a história ela não terminou assim. Passaram-se os anos. Então, em 1914, surgiu aí a Primeira Guerra Mundial. E novamente a igreja se viu em uma situação probante, principalmente ali na Alemanha, né? E eu quero ler aqui um texto que está no segunda mensagem escolhida, na página 403. Este livro bem aqui, ó, mensagem escolhida, segunda mensagem escolhida, na página 403. Antes de nós adentrarmos aí o que aconteceu agora em 1914, quero ler esse texto aqui. Aqui diz assim, olha: devemos alçar a bandeira na qual se acha inscrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A obediência à lei de Deus é a grande questão. Não seja ela posta fora de vistas. Precisamos esforçar-nos para despertar os membros da igreja, e os quais não professam coisa alguma, a ver os reclamos da lei do céu e lhes obedecerem. Devemos engrandecer essa lei e torná-la honrosa. Olha que interessante.
Irmão White aqui, nesse texto, diz que nós devemos levantar uma bandeira ao qual se acham escritos aquela promessa que foi feita pela igreja da sua organização, a mesma posição que a igreja tomou em 1861, no início da Guerra da Secessão, a mesma posição que a igreja tomou em 1865, a mesma posição que ela tomou em 1867, naquele artigo da Heaven and Herald, que eu mostrei aos irmãos, e também a mesma posição a qual foi vista pelo estado de Washington e demais estados lá nos Estados Unidos com relação a esta igreja. É a bandeira dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então isso aqui não é algo para um momento, não é um negócio que ocorre apenas uma vez, não. Isso aqui é eterno, irmãos, porque a lei de Deus está na poderosa Sagrada Escritura. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, o governo pode mudar, as coisas podem estar ruins, estar boas, em crise, sai crise, entra guerra, sai guerra, mas os princípios aqui continuam inabaláveis. Pessoas morreram no passado, pessoas irão morrer no futuro. Por quê? Porque defendem esta posição, é uma posição bíblica, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esse é o compromisso que nós devemos ter. Bom, então, quando foi em 1914, a igreja foi defrontada novamente por um problema. O problema foi a Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, alguns líderes da igreja tomaram uma posição contrária à posição histórica, contrária à posição que Deus havia mandado ter lá na Guerra da Secessão. Entrou-se agora numa outra guerra, na Primeira Guerra Mundial, e a igreja tomou outros passos. Eu quero ler aqui um documento, que é um documento da própria Igreja Adventista, né? É um comentário bíblico, é o comentário bíblico, o número 10, na página 1332. Essa é uma edição de 1976. Olha só. Diz assim: na mobilização da Alemanha, em 1914, os adventistas do sétimo dia daquele país foram postos diante de uma necessidade de tomar uma decisão imediata que concernente ao seu dever para com Deus e para com o país, quando convocados para o serviço militar. Bom, primeiro erro, né, irmãos? A posição já estava tomada. Esse negócio de precisava ver qual posição tomar está errado. Já começa aqui. A posição já foi apresentada, que eu apresentei aqui para os irmãos, de não combatentes. Esse era o status da igreja, esses eram os princípios da igreja. Então agora aqui, eles já queriam ver, foi visto uma necessidade de ver qual posição tomar. Não precisava tomar posição nenhuma, porque a posição já estava tomada. Mas vamos lá. Depois de se aconselharem, na ocasião, com poucos líderes adventistas do sétimo dia disponíveis naquela área e naquele momento, o presidente da União Oriental da Alemanha informou ao Ministério da Guerra alemã, por escrito, no dia 4 de agosto de 1914. 4 de agosto de 1914. Isso que eu quero deixar bem claro e para os irmãos fixarem aí na sua mente, atenção nessa data. 4 de agosto de 1914. Foi quando ele informou então ao governo alemão que os adventistas do sétimo dia recrutados deveriam portar armas e deveriam prestar serviço militar no sábado em defesa do seu país. Então, ou seja, e ele ainda continua aqui, no seu país. O dever dos adventistas do sétimo dia no serviço militar. Não, vou voltar aqui. Em defesa do seu país. Bom, confessadamente, os 3 líderes adventistas do sétimo dia, isso aqui está no comentário bíblico, continua, tá? Dos adventistas do sétimo dia na Alemanha, tomaram uma posição concernente ao dever dos adventistas do sétimo dia no serviço militar, que era contrária à posição histórica mantida oficialmente pela denominação desde a Guerra Civil Americana. Olha aqui, irmãos. Desde a Guerra Civil Americana. Ou seja, o próprio comentário bíblico aqui, ele deixa claro que a posição tomada pelos líderes na Alemanha foi contrária. Quero ler aqui, aproveitar e ler um texto aqui, meus irmãos. Veja aqui. Eles tomaram uma posição que era contrária à posição histórica da igreja. E vale lembrar aqui um texto do Segundo Testemunho Seleto Mundial, da página 372. A irmã White diz assim, olha, isso aqui é um testemunho que a irmã White mandou para a igreja. Isso é a nível mundial. Diz assim: nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra.
deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo com isto poder levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho a fim de embaraçar o passo, a obra nas linhas que Deus lhes traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista o sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Olha, irmãos, isso aqui é tremendo, irmãos. Nenhum traço que transformou, que mostrou a igreja o que ela é, o adventismo, não poderia ser alterado, mudado. Cairia no desagrado divino. Então aqui na Alemanha, esses líderes da igreja, eles tomaram uma posição contrária à posição histórica de 1865. 61 a 65. Uma posição contrária ao que foi dito aqui no grande movimento adventista, na página 58, que eles se organizaram prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então foi o contrário. Isso aqui foi algo contrário à posição histórica da igreja, né? Então, nessa posição que a igreja tomou, ela não foi aceita abertamente por todos, não. Houveram lá, né, haviam lá, irmãos fiéis que compreendiam a posição da igreja, que compreendiam que os mandamentos de Deus, eles são a regra de fé, e como foi lido aqui no texto, né, não se deve mudar os traços, né, da obra, nada do que transformou a igreja no que era deveria ser mudado. Ou se isso acontecesse, cairiam no desagrado divino. Bom, o que aconteceu? Um grupo de pessoas, um pouquinho em cada lugar, não aceitou essa decisão que foi enviada no dia 4 de agosto. Alguns irmãos, eles dizem assim: irmãos, o movimento de vocês, ele não surge em 1914, mas sim em 1915. Mas em qualquer literatura que você pegar da Igreja Adventista, você vai ver que o início do movimento, ele recebe esse título de um movimento que se inicia em 1914. Por quê? Porque o erro começou em 1914. No dia 4 de agosto, foi enviado um documento que contrariava a posição histórica da igreja. Quer dizer, então nós temos conhecimento aqui que a partir de 1915, os irmãos já começam a ter uma manifestação maior, a coisa começa a ferver, digamos assim, mas e os que estavam mais próximos, os irmãos que souberam dessa decisão antes? Ou seja, esses meses de diferença não muda o fato de que o problema ocorreu em 1914, no dia 4 de agosto de 1914. Bom, o que aconteceu? Eu quero ler aqui uma revista que está no alemão. Eu receio não conseguir traduzir bem, mas Dresden Neuester Nachrichten, 12 de abril de 1918. Isso aqui é uma revista alemã, tá aí a fonte, né? Quem quiser pesquisar, mas querendo, fale conosco, tá bom? Veja bem, olha só o que diz aqui. Isso é uma revista da Alemanha, tá? Uma revista da igreja. Olha só o que eles dizem aqui. No começo da guerra, nossa organização foi dividida em 2 partidos. Ainda 98% de nossos membros, pela pesquisa da Bíblia, chegaram à convicção de que estão obrigados, por motivo de consciência, a defender o país com armas. Mas espera lá. A posição da igreja, segundo nós vimos, era de não portar armas, porque de acordo com o que já havia se analisado na Bíblia, no ensino de Cristo, uma vez que o mundo ele não é teocrático, porque as guerras que existem na Bíblia, lá, irmãos, no Antigo Testamento, foram lideradas por Deus. Era Deus que ordenava os líderes. Havia um propósito em tudo aquilo ali. Até Cristo. Até Cristo, isso. O irmão Guidinho está aqui nos lembrando, né, que até Cristo, de fato. Porque o Antigo Testamento, quando a igreja era de forma teocrática, então Deus ordenava essas guerras. Agora, quando chegamos ali, agora nos ensinos de Cristo, nós vamos encontrar a posição de Jesus, onde ele mesmo diz, né, que devemos amar os nossos inimigos. No tempo de Cristo, quando o governo romano já dominava o povo judeu, então já não havia mais teocracia. As leis que ali haviam eram leis romanas, e não eram
as leis como foi lá no tempo em que Deus, né, ele deixa eu ver aqui. Miqueias 4 fala que a guerra iria só até Cristo. Isso, Miqueias capítulo 4. Vamos ler aqui Miqueias capítulo 4. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Miqueias capítulo 4, verso 1 a 4. Aqui. Irmãos, para você que está nos acompanhando, você também pode pegar a sua Bíblia e pode acompanhar as leituras. Você querendo, né, essas fontes, você querendo ter mais um contato conosco. Às vezes você não conhece a Igreja Adventista Sétimo Dia, movimento de reforma, mas eis a oportunidade de conhecer, né? Aqui no canal você vai encontrar aqui mais vídeos de estudos. Você às vezes é um Adventista Sétimo Dia e conhece pouco da história e você quer conhecer um pouco mais, então você pode entrar em contato conosco, tá? Miqueias no capítulo 4, olha, nós vamos ler aqui, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á, cada um debaixo da videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Então, nós vemos aqui em Miqueias capítulo 4, né, a partir do versículo 1, um texto muito interessante, profético, onde as guerras cessariam, né? Então, no tempo ali de Cristo, as guerras já haviam cessado, até porque não era mais uma teocracia, e sim o tempo da paz. E Jesus ele fala assim, olha, que nós deveríamos amar os nossos inimigos, né? Agora pense você como é que ama um inimigo com uma arma na mão, para dar tiro, né? Um e outro. Existem irmãos de diversas nacionalidades iriam se confrontar por questões políticas desse mundo, né? Então aqui nesse texto da revista alemã, no início aqui nós lemos que no começo da guerra, diz aqui na revista Adventista, nossa organização foi dividida em 2 partidos. A igreja se dividiu em 2 partidos. Segundo eles próprios, 98% entenderam ali que deveriam agora participar daqueles atos de guerra. Mas os outros 2% não. Como eu disse aos irmãos, nem todos aceitaram essa posição. Olha só, uma outra declaração agora, numa revista de Stuttgart, no dia 26 de setembro de 1918. Olha aqui, eu vou colocar aqui pertinho para você ver, tá? A revista de Stuttgart, na Alemanha, de 1918. Olha só o que diz. No princípio da guerra, havia alguns membros, como também havia em outros lugares, que não quiseram participar na guerra. Olha que interessante. Aqui diz que no princípio da guerra, havia membros lá em Stuttgart, na Alemanha, e também em outros lugares, que não queriam participar na guerra. Por causa da falta de unidade, ou por causa do fanatismo, eles começaram a difundir suas ideias tolas nas congregações, através de palavras e escritos, tentando convencer outros a fazer o mesmo. Então veja bem, vamos entender isso aqui. Diz que esses 2% aí, que estavam um em cada lugar, um pouquinho em cada lugar, não queriam participar na guerra. Por quê? Porque eles tinham uma posição histórica da igreja. E agora eles tentavam convencer os irmãos, não façam isso. Eles iam às igrejas e diziam, não, isso está errado. Isso não pode ser feito, a nossa posição não é essa. Aí, o que acontece aqui? Eles estão dizendo, estão chamando esse pessoal de fanático. Então, sabe o que eles fizeram? Na revista aqui continua dizendo, foram exortados pela igreja, mas por causa de sua obstinação, tiveram que ser postos fora, excluídos, porque eles se tornaram uma ameaça à paz interna. Jesus disse que ele não veio trazer a paz, não, ele veio trazer a espada. Martinho Lutero já dizia que melhor separados pela verdade do que unidos na mentira. E a mentira, irmãos, é uma maldição para a igreja. E esses irmãos aqui estavam pela verdade. Eles disseram, não, nós não vamos participar disso, e orientavam os outros. E eles queriam, e a igreja ainda advertiu-os para que eles se calassem, mas eles foram chamados aqui de obstinados. E disseram, não vamos parar, vamos continuar.
e continuaram, então, de acordo com este documento aqui, esses irmãos foram, então, excluídos. Eu tenho outros materiais, mas a gente vai, com o tempo, né, vamos fazer mais estudos, tanto eu como o irmão José Guidini, a gente vai comentar mais esse assunto, aí você vai poder ver outras declarações, outros materiais, mas por hora esse aqui para você entender o que aconteceu. Então, eles foram excluídos, né? Agora, uma outra declaração de uma revista, aqui na revista de Koinische Zeitung, um nome alemão, né? E diz assim, dia 21 de setembro de 1915, é uma revista alemã. Olha só, essa revista é uma revista lá da Alemanha. Diz assim, com o começo da guerra, houve uma divisão entre o povo adventista. Durante o período da guerra, a maioria quis pôr de lado os ensinos fundamentais. O que é fundamentais, irmãos? O fundamento da igreja. Aquilo que a igreja foi estabelecido. Por causa das circunstâncias. Outros erguiam as vozes afirmando que a santificação do sábado seja permitida até mesmo nesses tempos difíceis. A facção adversária provocou o desmembramento finalmente da organização dos seguidores dos princípios originais da fé. Nem esse mesmo documento, uma outra versão vai dizer assim, aos princípios da antiga fé. Então, irmãos, esses irmãos aqui foram excluídos porque estavam defendendo a posição original da igreja. Aquilo que a igreja havia estabelecido lá atrás nos seus primórdios. Então, os irmãos percebam que eles foram excluídos. Agora, um detalhe aqui interessante é que baixa-se a cortina de ferro, a guerra termina, o problema que estava só na Alemanha é tratado agora a nível de associação geral. Reúne-se os líderes ali, o clero da igreja, e eles vão tratar essa questão. Eu trouxe aqui, em minhas mãos, o protocolo de discussão com o movimento opositor. Esse protocolo aqui, eu já vi sendo usado por alguns apologetas, teólogos, e eles fazem uma leitura ao modo deles, mas eu convido a você a fazer a sua leitura desse protocolo. E você vai perceber aqui que no início do movimento, naquela confusão toda, surgiram muitos fanáticos, pessoas, e cada um com uma ideia. No meio de algo bom, irmãos, principalmente num período de guerra, surge muita coisa ruim. Porém, quando chegou aqui nessa discussão, foram descartados aqueles que estavam causando ali problemas e que não tinham nada a ver com a essência do movimento. E foram descartados e a discussão começa. Aqui neste livrinho você vai perceber que esse movimento, ele chegou a fazer esse movimento que eu estou dizendo de reforma ali, né? É um movimento daqueles que iniciaram esse protesto contra a posição que estava sendo tomada, contra a posição histórica da igreja. Eles iniciaram ali o seu movimento e eles fizeram publicações, fizeram 2 revistas. Uma a igreja, uma mulher sentada em cima de uma besta, e a outra uma mulher, aquela vestida do sol de Apocalipse 12. Bom, na discussão é o seguinte: o documento que havia sido enviado à guerra, ele deveria ser tirado de lá. A igreja deveria, para que se voltasse a paz e que fosse se reorganizado tudo, a igreja deveria voltar à sua posição histórica, a posição correta. Mas eu quero ler aqui um trecho desse protocolo, porque é o seguinte: essa posição não poderia ser tomada, uma vez que a guerra a cortina de ferro havia baixado, as coisas foram muito difíceis, né? A situação não era boa, não era fácil se organizar isso, mas, de acordo com o que nós lemos aqui na história lá da Guerra da Secessão, mesmo nos tempos difíceis, a igreja precisa tomar a sua posição. E ela foi conhecida como a igreja não combatente. Mas agora, olha só, o Edmond Dorschler, ele era representante desse movimento, né? E ele diz o seguinte, no final aqui do protocolo, eu estou lendo aqui na minha versão, na página 92, você vai encontrar muitas versões, e aí as páginas podem mudar. Por isso que eu te oriento a ler aí o protocolo. O Edmond Dorschler diz o seguinte: sou grato a Deus porque que posso ainda acrescentar que, como representantes do povo, temos sido de um só coração e um só parecer. Sentimos que no futuro teríamos de levar a mensagem unidos. O que ele está dizendo aqui? Como não houve acordo com relação a voltar à antiga fé, à antiga posição,
Ele falou, olha, eu sentia que a gente poderia continuar unidos. Mas, ele diz assim, e também no futuro em relação ao quarto mandamento, o sábado, que durante os 4 anos foi e ainda hoje é violado. Ele diz, olha, o sábado foi violado ali os 4 anos atrás, o sábado é violado hoje, né? E ele diz, sentimos que o proclamaríamos mais plenamente, como também o escreve a irmã White, que o sábado ainda há de ser proclamado mais plenamente. E que quiséramos proceder segundo Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Se não falar segundo essas palavras, jamais verão a alva. Obrigado. Vou tomar aqui uma água. Obrigado, irmão. Então, continuando aqui, irmãos. Como não houve acordo, as exigências que eram feitas com relação à guarda dos mandamentos, olha só o que o presidente, então, da Associação Geral, o Arthur Grosvenor Daniels, ele diz o seguinte. Depois de uma pausa, ele falou algumas palavras e disse: cremos que os pontos de vistas que defendeis são totalmente errôneos. Cremos tanto no quarto mandamento como até aqui. No entanto, não estamos em condições de apoiar vossa interpretação a esse respeito. Bom, de acordo com ele, a posição que os irmãos ali estavam tomando com relação ao quarto mandamento em tempos de guerra era agora uma interpretação nova. E isso não é verdade. Nós vimos que a posição é histórica. Essa posição ela foi mantida durante muitos anos. E aqui agora, endossando o erro que aconteceu ali em 1914 na Alemanha, o Arthur Grosvenor Daniels, ele juntamente com a comissão da Associação Geral, ele diz que essa é uma interpretação errada. E ele diz o seguinte: que haverias dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinai, houvesse encarregado de matar o rei de Bazã e todos os homens e mulheres e crianças? Olha só que ele está usando, ele está tentando usar argumento bíblico aqui. Falando, não, depois que foi dada a lei no Sinai, agora eles foram lá e mataram o rei de Bazã. Ou seja, a interpretação que ele agora está querendo dar para o negócio está errada. Porque a posição da igreja havia sido tomada e outra, e aqui foi debaixo da ordem divina. Ninguém saiu matando criança, assassinando. Não. Aqui foi debaixo da ordem divina. Então ele continua dizendo, vós o terias acusado de assassinato? Ele está usando a Bíblia para fazer essa argumentação. Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar o 6º mandamento. Violar o 6º mandamento? Como assim? Não. O Deus, o Criador eterno, ele deu um tempo de graça para várias nações, e principalmente para aqueles ali. E a partir do momento que Deus usou agora a nação de Israel para ser um meio dele acabar com aquelas nações, isso é uma ordem divina. Isso aqui não é transgressão. Foi Deus quem disse isso. Depois Ellen White escreveu isso aqui, ó. Isso. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui um texto para os irmãos, que é interessante aqui. Eu vou só terminar essa leitura. Olha só o que ele diz aqui. Não obstante, Deus lhe deu a ordem. Vedes que na interpretação dos mandamentos há muitas coisas que devemos ter a liberdade de ler e entender os mandamentos sem estar sujeitos à interpretação de qualquer pequena organização. Olha que interessante. Então, assim, diante dessas considerações e tudo mais, no final ele disse assim: entretanto, ele fez até um apelo para que os irmãos se unissem ali e voltassem, ele ia suspender aquela exclusão que foi feita, e ele termina dizendo assim, olha, entretanto, se continuardes com vossa propaganda em nossa igreja, e pretenderdes que vossas publicações circulem em nossas igrejas, tereis de ouvir nossas réplicas. Não faremos nada contra alguém que se afaste de nós de forma pacífica. No entanto, nunca ficaremos tranquilos permitindo que entrem pessoas em nossas igrejas sem que façamos advertências. Não desejamos ser inimigos e rogo a Deus que nos guie em seus caminhos. Bom, o Edmond Dorschler disse, bom, a separação ela vem naturalmente. Por quê? Porque a igreja não queria reconhecer e voltar aos seus princípios, e eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos que eles não voltaram mesmo. E a posição do movimento de reforma é uma posição correta. Eu vou ler aqui um texto, se encontra no Conselho sobre Saúde. Olha só o que diz aqui.
Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. E seu objetivo incitar as nações a guerras, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então perceba que Satanás ele se deleita na guerra, e ele coloca as nações uma contra as outras. Nós já vimos aí guerras há quanto tempo, né? Hoje eu estou aí já com 41 anos de idade, já ouvi falar de guerras há tanto tempo, e hoje nós estamos aí com guerras tão recentes, né? E tem acontecido cada dia mais guerras, e Satanás diz que ele se deleita nisso, e ele incita as nações a se guerrearem. Por quê? Porque enquanto estão se guerreando, o povo não está se preparando, não está divertindo o povo para se preparar para a volta do Senhor, né? Então olha só, agora essa posição aí aconteceu. O movimento de reforma, a partir desse momento então da reunião ali em Friedenthal, está aqui, ó, nesse protocolo, a partir dali, do dia 21 a 23 de 1920, a igreja se separa. 1925 vai se organizar e vai criar a sua própria independência e continuar a pregação daquela mensagem baseada na posição histórica da igreja. O movimento de reforma nasceu, está aí, o irmão José Guidini já apresentou o estudo anterior, então você que não assistiu, de repente você pegou, né, o bonde andando, pegou apenas esse estudo aqui, você pode buscar aí no canal o movimento de reforma na profecia, você vai encontrar um estudo do irmão José Guidini, e esse estudo que eu estou fazendo é uma continuação desse estudo. Então, assim, o movimento de reforma ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu, 130 e tantos países. É um movimento que tem adotado princípios de não combatência, é um movimento que tem adotado princípios que estão na palavra de Deus, até o princípio da modéstia cristã. Nós vamos ainda falar aqui num estudo breve sobre alimentação, sobre vestuário, sobre outras questões, ecumenismo, né, irmão José Guilherme? Vamos... Isso, divórcio e novo casamento. Você não pode perder esse assunto muito importante, viu? Estamos aí animados para a gente poder tratar esse tema com os irmãos, tá? E aqui, olha só, como eu disse, o problema na Alemanha, ele foi sancionado e ele continua até os dias de hoje. Sobre a Primeira Guerra Mundial, veja que, eu quero ler aqui, a Primeira Guerra Mundial, a igreja ela se envolveu, não resolveu o problema, houve a separação. E eu quero dizer aqui para você, olha, quando aparece alguém e diz assim, não, mas não foi isso aí, o motivo foi outro, surgiu um fulano lá chamado não sei das quantas e outra coisa. Bom, o fato é que está registrado nos documentos históricos aqui que nós apresentamos e muitos outros, que o cerne da discussão, o que ocasionou essa separação, essa ruptura, foi a quebra dos mandamentos de Deus. Surgiram pessoas lá atrapalhadas na época, isso aí surgem pessoas em todo lugar. No movimento adventista foi assim, e olhem quando aparece um ainda. Então, isso é natural. O cerne da questão que nós estamos tratando aqui é com relação à não combatência. Mas vamos lá, agora eu quero dar um salto com você para a Segunda Guerra Mundial. Olha só, tem um artigo da Revista Adventista, eu posso até compartilhar o link para você, se você quiser acompanhar na íntegra. Chama-se, o nome lá é Adventist New Network. Eles, nos 60 anos, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles soltaram uma nota, um artigo, dizendo o seguinte: observe. Observando aí os 60 anos de aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Adventista, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha, Áustria, emitiram uma declaração dizendo que, observe a declaração que está lá nesse site adventista, tratando da Segunda Guerra Mundial. Lamentam profundamente qualquer participação ou apoio de atividades nazistas durante a guerra. As entidades da Igreja honestamente confessam a falha em seguir Nosso Senhor, por não protegerem os judeus e outros do genocídio daquela época, amplamente conhecido como Holocausto. Milhões de pessoas pereceram de atrocidades da guerra, incluindo mais de 6 milhões de judeus que foram exterminados em perseguições nazistas durante o período de 12 anos, de 1933 a 45. Então, irmãos, aqui é uma declaração oficial da igreja de que eles estiveram
envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o problema não foi só 1914. 1914 foi o estupim, onde o grupo ele é desligado e ele então continua independente, seguindo os princípios da fé antiga com relação a essa questão da guerra, qual nós estamos tratando hoje. Mas depois você vai ver outros assuntos ainda aqui. Você não pode perder. Olha só o que diz aqui ainda. Quer dizer que eles participaram na guerra e eles dizem assim, olha, lamentamos profundamente que o caráter da ditadura nacional socialista não havia sido percebida em tempo e modo suficientemente claro e a natureza pagã da ideologia nazista não havia sido devidamente identificada. A declaração, como foi traduzido do alemão, lê: a Igreja diz que também lamenta que algumas de nossas publicações se encontraram artigos glorificando Adolf Hitler e concordando com a ideologia do antissemitismo em uma forma que é incrível a partir, e até hoje é incrível como se vê essa questão. Então veja aqui, a Igreja, ela, além de confessar que esteve envolvida ali, né, na Segunda Guerra Mundial, ainda publicações na Alemanha da Igreja Adventista honram aí, glorificando Adolf Hitler, e eles justificam dizendo, não, nós não vimos a tempo esse problema. Mas é claro que não viram a tempo o problema. Não viram essa questão, por quê? Porque não entenderam ainda que Satanás se deleita na guerra. Não leram o Espírito de Profecia, não leram o Testemunho para Ministros 361, não leram a posição histórica da igreja. Aí não vai ver mesmo. O mal, irmãos, se você não vigiar, ele chega e arrasta. Então, na Segunda Guerra Mundial, 1933, 1945, também um problema onde a igreja estava envolvida. E olha só ainda, eu vou continuar aqui agora, tem uma parte sobre o movimento de reforma aqui. Ele diz o seguinte, relembrando aqui esse problema da Segunda Guerra Mundial, eles fazem menção da Primeira Guerra Mundial. Ele diz assim, ó, durante a Primeira Guerra Mundial, uma parte da Igreja Adventista alemã afastaram-se, opondo-se a qualquer serviço militar. Quem eram esses? Vocês viram aqui no protocolo, né? Eu mostrei para os irmãos. Havia um grupo ali que se posicionou para explicar a Associação Geral que eles não defendiam aquela posição que estava sendo tomada. Esse grupo hoje tem o nome de Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Então olha só o que aconteceu aqui. Ele citando aqui o Movimento de Reforma, ele diz assim, isso levou os nacionalsocialistas, em 1936, a proibir o chamado Movimento de Reforma durante o tempo de seu poder. Burger disse a sua preocupação ao fechar nessas igrejas adventistas do sétimo dia, que ao fechar essas igrejas adventistas do sétimo dia, pode ter pesado para a igreja na época. Eu vou dizer por quê. Porque o artigo lá é muito grande, você vai ler. A igreja, ela estava com medo, né, dessa posição que a igreja da Reforma tomou. A igreja da Reforma, ela não participou, ela não se envolvia nesses atos de guerra, e agora o governo já havia uma ameaça, o governo de guerra havia uma ameaça contra as igrejas. Então diz que essa posição errada aí que eles tomaram é devido a esse medo que eles tiveram. Ou seja, aqui você vê uma igreja, um grupo, um povo seguindo aquilo que é a posição histórica, e a outra com medo, cedendo-se aí às suas convicções humanas, participando tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra. E agora ele diz o seguinte, ó. Aí diz assim, ó. E ainda continua dizendo o seguinte: eu acho que durante estes tempos a liderança oficial de nossa igreja teve medo de perder o controle sobre a sua organização e perder, porque as autoridades políticas já o haviam ameaçado. Eles estavam confundindo nossa igreja com o movimento de reforma. Olha aí, irmãos. Essa posição está lá você vai acessar lá o site, né, que é o da revista Adventista, chama-se New Networks, né, Adventist New Networks. Você vai procurar aí, você vai encontrar, você vai sair bem nesse artigo, mas se você quiser eu vou deixar no comentário fixado aí o nosso contato, você pode pedir esse material que eu vou te enviar, tá? Então é o seguinte, irmãos, eles tomaram essa posição. Agora tem o seguinte, tem um jornal da revista Adventista, né? É a revista Spectrum, né? Esse material nós temos ele, tá bom? Esse diz o seguinte, olha, na guerra, tempestade no deserto, esse aqui, irmão? Né? No deserto dos anos 90. A guerra lá no deserto, né? Diz o seguinte, nos anos 90, do Iraque, diz que 2.500 adventistas tomaram parte nessa guerra como voluntários.
e 90% foram na frente de batalha e 10% como enfermeiro em padioleiros. Ou seja, no Iraque também participaram, como diz aqui a revista Spectrum, né, a revista adventista ali nos Estados Unidos. Eles participaram, a grande maioria, nesses confrontos bélicos. Então eu já mostrei para você aqui que eles participaram na Primeira Guerra Mundial, foi o grande cisma aí, o que aconteceu, ocorreu essa separação onde um grupo que sai, que hoje tem o nome de Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e eu mostrei para vocês aqui que eles próprios declaram que participaram, estavam envolvidos ali até mesmo em atos nazistas, glorificando a Hitler na Segunda Guerra Mundial. E eu vou te mostrar ainda, nessa revista aqui, Para Não Esquecer, né, 2015. Olha só o que diz aqui na página 179. Página 179. O George Knight, nessa revista, ele faz um apanhado geral da Igreja Adventista em vários os tempos. E ele coloca uma parte especial falando os adventistas em tempo de guerra, né? E ele diz que a igreja tomou sua posição, ela foi considerada como não combatente, mas lá em 1914 a igreja falhou e continuou falhando, continuou errando. E o movimento de reforma segue com a sua posição anticombatente. E aqui diz o seguinte, olha, alguns têm alegado o seguinte, que não, mas é porque era compulsório, a pessoa era obrigada a ir, mas eu depois posso até mostrar para vocês que é o seguinte, eu vou pegar aqui na apostila, vou mostrar para você que assim, a igreja, a posição dela é tão firme, que tinha um homem chamado por nome de Enoch Ayes. Este homem, ele alistou-se voluntariamente para o serviço militar, ele foi excluído da igreja, essa é a posição da igreja, vou mostrar para vocês aqui. Mas antes eu vou dizer aqui, então alguns dizem assim, não, é porque era compulsório, o negócio era problemático e tal, mas olha só o que diz o George Knight. Mas o recrutamento compulsório cessou, a divulgação também, e o adventismo negligenciou o assunto, esquecendo por fim sua história. Desde 2007, o exército dos Estados Unidos contava com cerca de 7.500 adventistas voluntários, quase todos, com exceção dos capelães, como combatentes. Então, irmão, está aqui, para não esquecer, página 179. O problema não foi só em 1914. Em 1914, os fiéis eles saíram e continuaram a sua vida, sua organização, né? Foram excluídos. Deus ele tem conduzido 130 países. Muitas pessoas têm conhecido a mensagem, a posição histórica da igreja. E por aí aparece um ou outro que quer romantizar, faz um romance, diz, não era assim, é porque alguém lá teve um erro e bababá, inventa um monte de história. Mas a posição, então basta você pegar a posição histórica da igreja e ver como a igreja ela age hoje. Aqui, ó, George Knight está dizendo isso. Você pode também procurar aí a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Iraque, tudo quanto é tipo de guerra, pessoal envolvido, como combatentes. Esse negócio de enfermeiro, padioleiro é um ou outro, o resto é combatente, armas na mão, contrariando a posição histórica. E nós lemos aqui o texto, queria que o irmão Dino pudesse pegar de novo, aquele que cairia no desagrado de Deus, né? Se não pode ser mudado os traços da obra. Vai pegar aqui para nós, eu vou ler para os irmãos de novo, que cairia no desagrado de Deus. E eu quero ler aqui ainda um texto antes, que eu vou pegar a apostila, eu vou ler para os irmãos aqui, que o rapaz lá foi excluído, mas olha só, na página 270 do livro Vida e Ensino, enquanto o irmão José vai pegar ali o texto para nós, ele diz assim, ó, o irmão Ed escreveu o seguinte, Vida e Ensino, tá aqui, ó, Vida e Ensino, página 270, tá? Aliás, 207, você pode começar na 269, eu vou ler aqui a 207, olha o que o irmão Ed diz. Na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes Cristo Justiça Nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade das trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento no seu governo, em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo. E olha o que ela vai dizer agora, irmãos. E não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações,
E lá, em 1914, o mundo influenciou a decisão da igreja. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tantas outras guerras, e até os dias de hoje. O propósito de Deus será frustrado, diz a irmã White. Se a igreja vacilar aqui, por mais especioso que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá, registrada nos livros do céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. E aqui, olha o texto que eu pedi aqui para o irmão José, ele pegou para nós, olha só. Vou ler de novo, queridos. Vocês já viram a posição histórica da igreja. Cabe a você, que lê, que estuda, que analisa, tomar a sua decisão. É você que deve saber se você aceita, se você não aceita, se você concorda, se você não concorda. Mas que você faça isso sempre no Espírito. Senhor, me ilumina ao que é correto, ao que é certo. Deus, fala comigo, para que eu faça a tua vontade. Ela diz assim, olha, nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo que isto pode levar com isso podemos levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho, a fim de embaraçar o passo à obra, nas linhas que Deus lhe traçou, incorrerá no desagrado divino. Ali eu disse que haverá uma traição no reino de Cristo. Moisés escreveu. E aqui ela diz que cairá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista o sétimo dia o que ele é deve ser apagado. Então, irmãos, a igreja, ela falhou deploravelmente, diz a irmã White, e está retrocedendo ao Egito. Essa é a grande verdade. Os costumes, as práticas. Mas tratando nesse contexto aqui de guerra, é mais do que claro que a igreja ela tomou uma posição contrária. A verdadeira igreja adventista é a igreja que defende. Isso. Bom, o José Guedin está aqui fazendo um comentário, né, pertinente aqui para nós considerarmos, né, que a verdadeira igreja adventista é aquela que mantém os princípios. Então, irmãos, ser igreja não basta o nome. Para ser igreja, não basta eu dizer, não, porque eu sou a igreja. Se fosse assim, os judeus podiam reclamar isso. Se fosse dessa maneira, nós deveríamos considerar a igreja católica, os protestantes. Aí nós poderíamos, considerar diversas maneiras. Se a gente abrir dessa maneira essa brecha, cada um vai surgir com uma ideia todos os dias diferente. A igreja ela não é infalível, é verdade. A igreja não é infalível, irmãos. A igreja ela não é infalível. O povo, os fiéis, os filhos de Deus, são aqueles que andam de acordo com aquilo que está escrito. Eu falei para vocês que ia pegar aqui para a gente finalizar. Já estamos com 1h12. Não foi? Mas vai assistindo aí devagarinho, vai acompanhando, pausa, outro dia você continua. É um material interessante. Olha só. Eu vou pegar aqui para a gente finalizar. Onde a posição da igreja ela era de excluir mesmo, ela excluía. Deixa eu voltar aqui, só achar. Eu tinha até anotado e depois eu acabei não marcando. Eu não sei se eu vou encontrar aqui não. Bom, mas eu acho que eu não vou encontrar agora, mas eu posso deixar aí no comentário no grupo, no vídeo, assim que você vai poder acompanhar, você vai assistir o vídeo, você vai olhar, lá vai estar, eu vou colocar aqui a fonte e a página certinho. Diz que o rapaz, o Enoch Ayres, ele havia se alistado voluntariamente e ele foi excluído por esse comportamento. Então eu digo assim aos irmãos, diante de todos esses acontecimentos aí, o que deveria ser feito se a igreja estivesse agindo de maneira correta? Excluir toda essa gente. Mas os irmãos sabem que isso não vai acontecer, porque os que são excluídos, na verdade, foram aqueles que defenderam o que é correto. Eles foram excluídos e hoje a igreja vai fazer isso. Os irmãos sabem disso. E com tantas outras coisas que têm acontecido, né? Mas qual a nossa intenção aqui? Era mostrar a posição histórica do movimento de reforma. É um movimento de reforma dentro da história. Eu comecei contando aqui por que o movimento de reforma surgiu. Essa é a verdade dos fatos e você pode acompanhar lendo aí os livros que nós postamos, as literaturas, e você vai ver aí a verdade. Eu deixo no comentário aí a fonte, tá bom? Você vai pegar no comentário, assim que você assistir o vídeo, você vai olhar no comentário, eu vou deixar a fonte com o relato lá do rapaz que foi... Fala também sobre as perguntas. Isso, você também pode, irmão José está me lembrando aqui, irmão José Guedin está lembrando aqui que você pode mandar as suas perguntas, tá? No comentário eu vou deixar fixado lá o contato WhatsApp, se você não tem o meu contato, ou o contato do irmão José Guedin. Você
Agora, se você tem o nosso contato, fala conosco, nós vamos te adicionar num grupo. Nós temos um grupo que tem por nome Sabe e Entende. Lá estão sendo postados semanalmente estudos, né, tratando diversos casos, e lá a gente pode tratar até de minúcias um pouco mais longas, porque você vai ter mais tempo para analisar, né? São estudos feitos em áudio. Então, se você tiver alguma pergunta, caso você queira fazer aqui no comentário aqui, abaixo aí do vídeo, você pode fazer. Lá nos comentários, faz sua pergunta que nós vamos ter o prazer em responder. Se você quiser entrar em contato conosco para entrar no grupo e fazer as suas perguntas lá e tirar mais suas dúvidas, entre em contato conosco. Só não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e as pessoas também saberem dessa... Tá? Você vai entrar no YouTube e você vai clicar e você vai encontrar esse vídeo lá juntamente com outros, tá? Nós vamos finalizar então fazendo uma oração, pedindo aí a bênção de Deus mais uma vez para a conclusão. Santo querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nesse momento. Que o Senhor abençoe a todos que assistem esse vídeo. Que o Senhor abençoe a família, aqueles que estão precisando de cura, Pai. Tenha misericórdia, cura. Aqueles que precisam se restabelecer espiritualmente, toma-os pelas mãos, faça como o Senhor fez com aquele vale de ossos secos, Pai, e reaviva, coloca a vida lá dentro de novo. Pai querido, e que as pessoas que têm vontade de seguir a verdade, andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade, que o Senhor possa guiá-las. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos que nos assistem e a cada um dos nossos familiares. Assim nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que nós nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar e quando você se inscrever no canal, deixa o seu like, clica no sininho para você receber as notificações. Quando chegar um novo vídeo, o YouTube já manda para você, tá bom? Deus abençoe.